Sport da TV está voltando e vamos começar falando do Bento Vôlei, que ontem à tarde, jogando em Novo Hamburgo, venceu a equipe do Comusa por 3-1. Perdeu o primeiro set, aí todo mundo por 25-23, por 2 pontos de diferença, mas logo após venceu os próximos 3 sets, com o Dentinho saiu no banco, depois entrou e aí ajudou a equipe, e também o Thiago Maciel, né, estreou, saiu no banco, depois entrou na partida, e o Bento Vôlei conseguiu a sua vitória por 3-1, agora credenciando aí a equipe a ser a segunda colocada já no primeiro turno, perdendo apenas para o Canoas, que venceu todas as suas partidas. O Farrapos, o time de rugby aqui de Bento Gonçalves, venceu o seu jogo em Curitiba por 25-23, o que credenciou agora a equipe aqui de Bento Gonçalves a se classificar para a próxima fase entre os 4 primeiros colocados. Vamos conferir como está a tabela do Super 10 do rugby. O primeiro está o Pasteur com 33 em 8 jogos, o SPAC em segundo 30 em 8 jogos, Bandeirantes 28 em 8 jogos e o Farrapos completando aí o G4 com 27 pontos em 8 jogos. Mas o São José tem 24 em 7 jogos, tem o seu jogo aí contra o Rio Branco, que também tem 7 pontos. Na sexta colocação, o Desterro tem 21 com 8 jogos, Curitiba 19 em 8 jogos, Rio Branco, portanto, 6 pontos em 7 jogos, Niterói 4 em 8 jogos, e o BH tem apenas 2 pontos em 8 jogos. Então aí o Favos ainda tem uma partida para jogar. Torcei que nessas combinações de resultados o Favos consiga aí a sua vitória e se classificar pela primeira vez, aí inédito aí a classificação para a segunda fase do Super 10. O Distrital de Futebol de Campo aconteceu essa final de semana toda a rodada do Distrital, né, com quadro A, B e ainda no sábado os veteranos, com bastante movimentações no quadro A e quadro B, algumas confusões, mas antes de falar do quadro A e quadro B, vamos falar do Distrital de Veteranos. Sábado à tarde, rodada completa em 2 campos. Vamos ver como é que ficou os resultados dos veteranos no sábado à tarde. Cruzeiro da Leopoldina 0, Grêmio Tuti 1, Rosário de Montebello 3, Eulália 2, Cruzeirinho da Sertorina 1, Ouro Verde também 1, e o São Pedro aí venceu a equipe do Barracão pelo placar de 2-0. Um destaque aí para o São Pedro e Barracão, nos 5 anos que já teve essa competição, nunca havia vencido a equipe do Barracão nesse clássico aí, mas no sábado conseguiu a vitória e manteve o 100% de aproveitamento. Vamos conferir como está a classificação do Distrital de Veteranos. Primeiro São Pedro com 12 e o Tuiuti também está aí com 12 pontos na segunda colocação. Rosário de Montebello 5, Cruzeiro da Leopoldina 4, Barracão 4 e Eulália 2. Esses aí estariam classificados. Já o Ouro Verde com 2 e o Cruzeirinho com 1 estariam eliminados do Distrital no quadro dos veteranos. Já no quadro A e quadro B, bastante confusão. Mais uma vez, a arbitragem teve polêmicas. Eu estive no jogo entre Barracão e Flamengo, né? A disputa das equipes que tinha 100% de aproveitamento. E também lá, o juiz, num escanteio, numa bola, no bate-rebate na área, o Flamengo tinha feito 2-1 na partida. O juiz correu para o meio de campo, Bandeira ia correr, mas depois voltou atrás, anulou o gol. O Barracão fez pressão, depois o Flamengo fez pressão, todo mundo invadiu o campo e o juiz invalidou o gol, ficando assim no empate em 1-1. Mas o que chama a atenção é que todo mundo vem, nos liga, conversa com nós, para dizer que em todos os campos, absolutamente em todos, em todos os campos, teve reclamação da arbitragem. No jogo entre Inter da Leopoldina e o Cruzeiro teve, e no campo do Tuiuti e Faria Lemos também teve, e no jogo entre Estrela e Ouro Verde também teve reclamações da arbitragem. Acho que está na hora da Secretaria rever isso, né? Se é toda rodada, todos os campos, as equipes reclamam, algum problema tem, né? Mas vamos lá conferir os resultados do quadro B. A Inter da Leopoldina 1, Cruzeirinho também 1, Faria Lemos 2, Tuiuti 2, Estrela goleou 8-1 a equipe do Ouro Verde e o Barracão perdeu em casa para o Flamengo por 1-0. Já a classificação do quadro B, lembrando que o quadro B não influencia tanto porque acompanha a equipe do A, né? Então se classificar em quinto e o A classificar em primeiro, acompanha o A, mas a classificação do quadro B até o momento está: Flamengo líder com 10 pontos, Estrela em segundo com 7, terceiro o Cruzeiro com 6, quarto Eulália com 5,
Quinto, Inter da Leopoldina com 5, Ouro Verde com 4. Faria Lemos 2, Barracão 1 e o Tuiuti 1. As 3 equipes aí, 3 últimas, estariam eliminadas. Já no quadro A, bastante equilíbrio, né? O Flamengo estava até então 100% com 3 vitórias, empatou jogando no Barracão com a forte equipe do Barracão em 1-1 nesse jogo polêmico. Estava lá, não dava para dizer se o jogador estava impedido ou não, mas a grande maioria que estava presente achou que o jogador estava impedido, mas a discussão ficou porque o juiz primeiramente tinha assinalado o gol e depois o Bandeira se perdeu, voltou atrás numa confusão, ambas as equipes invadiram o campo e aí o juiz invalidou o gol, ficando assim no empate em 1-1 entre Flamengo e a equipe do Barracão. Mas vamos ver como foi a rodada completa do quadro A. O Inter da Leopoldina goleou o Cruzeiro por 5-1, Faria Lemos 2, Grêmio Tuiuti 3, Estrela 5-1, primeira vitória do Estrela e já uma goleada, e o Barracão e Flamengo 1-1. O que essa vitória aí grande do Estrela é a sua primeira vitória depois de troca de comando, venceu pelo placar de 5-1, já deu um salto na sua equipe e já está com uma boa colocação, já com 3 pontos, mais uma vitória, já credencia o Estrela a se classificar para a próxima fase. Então vamos conferir como está a classificação do quadro A. Primeiro o Flamengo com 10, segundo o Inter da Leopoldina com 7, Barracão também com 7 e Tuiuti também com 7. Eulália 4 e Ouro Verde com 4 pontos. Já os 3 que estariam fora, Estrela com 3, Faria Lemos com 1 e o Cruzeirinho também com 1 ponto. Aí serão as equipes eliminadas, mas lembrando que foram apenas 4 rodadas, tem ainda mais 4 rodadas a serem disputadas. O BGF venceu, empatou sua partida jogando com o Cachoeira. Falo venceu porque é uma vitória, né? Vim de Cachoeira com um empate com a equipe da casa que tinha apresentado com a CBF e vencido a equipe da Sueva, um grande resultado para a equipe do BGF, mas o que importa é quarta-feira aqui em Bento Gonçalves, BGF e a CBF aqui, devemos lotar o ginásio e empurrar a equipe do BGF para cima da nossa vizinha aqui da CBF. Quem sabe o BGF dentro de casa consiga a sua vitória frente à CBF e aí se credencia a se classificar nos 4 primeiros colocados. Mas vamos conferir como foi a rodada do final de semana. O Sananduva e a CBF não jogaram, Atlântico 4, Lajeado 3, Cachoeira Futsal 1, BGF 1 e a Fusca perdeu para a Sueva pelo placar de 1-0 em casa. Aí a Sueva aí se candidatando, né, depois de ser eliminada da Liga Nacional, vem com força no estadual. Mas reitero que mais uma vez, quarta-feira, 20 horas, ginásio municipal, BGF e a CBF, devemos ir lá e empurrar a equipe do BGF para cima dos laranjas e quem sabe venha com uma vitória frente à sua torcida. Citadino de Futsal. Amanhã à noite, mais uma rodada, segunda rodada aí com grandes jogos, ginásio da Busa e também no ginásio municipal. Vamos analisar como vai ser a rodada no ginásio municipal. Samuca contra Tropkoffer, Tancredo contra Multimarca e Winners contra Ligeirinho. Já no ginásio da Busa, Papelaria Portal contra Só Bruxas, Atlético contra Tigres e Estrela contra Locomotiva. E a última informação, hoje à noite, o Esportivo tem coletiva de imprensa às 19 horas para apresentar o seu treinador. A TV Cidade, há cerca de um mês, tinha a informação que era o René Weber, o treinador que o Esportivo tinha fechado, tinha acertado, mas a apresentação ia sair só em novembro, então poderia ser outro treinador. Mas contando que o René Weber era auxiliar do Paulo Autuori no São Paulo, e o São Paulo trocou o comando pelo Muricy Ramalho, então foram demitidos o Paulo Autuori e também o seu auxiliar técnico, tudo indica que possa ser o René Weber, o treinador do Esportivo, para o ano de 2014, iniciando a sua pré-temporada já no final do ano. Mas não revelaram ainda, não confirmaram quem é, mas a TV Cidade acredita, nós tivemos informação dos dirigentes, que o treinador é o René Weber, mas sabe, futebol pode ter a sua caixinha de surpresa e pode ser o treinador. Mas no programa de quarta-feira, toda a cobertura, todas as informações, e já no site da TV, hoje à noite, o nome do grande treinador, e tomara que seja o René Weber, venha e possa fazer uma grande campanha e levar o Esportivo para onde ele deve estar, que quem sabe uma Série D de Campeonato Brasileiro. Tá certo? Então, quem quiser mandar e-mail para o nosso programa é esportenatv@atvc.com.br e ainda quiser ver vídeos e notícias como a do treinador esportivo já hoje à noite, acesse o nosso site, que é www.atvc.com.br e eu volto aqui na quarta-feira com o Citadino
E com o grande treinador, e vamos já repercutir toda essa apresentação do treinador do clube esportivo. Então, uma boa semana a todos e até quarta-feira.